O Howard Marks, lenda do mercado financeiro, costuma dizer o seguinte, que o investidor não sabe para onde ele vai, mas ele pode identificar aonde ele está. E é por isso que eu vou te trazer esse vídeo. Onde nós estamos agora na Bolsa de Valores? Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E eu concordo quase no todo com Howard Marks, quando ele diz que é possível o investidor saber aonde ele está. Eu entendo que é possível se aproximar disso. Estudando, colhendo informações de qualidade, como aqui nesse canal, você consegue, por aproximação, entender onde você está. E assim você se posiciona, toma melhores decisões. Mas antes um recado aqui para você, se você quiser acompanhar a minha carteira de investimentos, que eu abro no BTG Pactual, onde eu também faço consultoria de investimentos, conheça a comunidade FMI, onde você vai conseguir fazer esse acompanhamento via vídeos exclusivos que eu trago para os membros da comunidade. Para saber mais sobre a comunidade FMI, tem o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, indo direto ao ponto, o que está acontecendo hoje na política? Supremo Tribunal Federal suspende decretos sobre IOF e marca audiência de conciliação. Então o STF disse o seguinte: poderes executivo e legislativo entrem num acordo. Se não, o Supremo vai decidir. E é uma briga muito importante, porque esse decreto do IOF, ele serve para o governo alcançar a meta fiscal primária, que é o superávit primário, sem considerar juros, que aí a gente entra no resultado nominal. Então, para o governo conseguir cumprir com a sua meta, ele precisa desses decretos do IOF. Mas o legislativo não aprovou e o STF está falando, entrem num acordo. E por hora, nada ainda. Então essa instabilidade institucional é um ponto negativo para o Brasil, porque o investidor, ele quer investir em países onde há um mínimo de estabilidade. Não, nossa, tudo bonitinho entre os poderes, mas um mínimo. Então isso aqui é um sinal negativo. Ainda, o Lula está com uma desaprovação bastante alta, acima de 50%. Pesquisas eleitorais, é muito cedo ainda, mas já mostram que ele perderia para outros candidatos. Isso gera ainda mais instabilidade. Por outro lado, a depender da visão do mercado, isso pode ser considerado algo positivo. Afinal de contas, se o mercado estiver insatisfeito com o atual governo, a troca geralmente é vista como algo positivo. Agora, o que mais importa para o investidor? Warren Buffett diz que a primeira regra dos investimentos é nunca perder dinheiro. E isso envolve não perder da inflação. Então, algo que você precisa monitorar como investidor é a inflação, porque de nada adianta eu ganhar 10% ao ano, mesmo que líquido, depois dos impostos e taxas, se a inflação for de 10% ao ano. Eu não ganhei nada. Isso é muito importante. Então, monitoramento da inflação, mesmo que ela não reflita individualmente o orçamento doméstico, é algo importantíssimo para o investidor. Envolve não perder dinheiro. Porque se a inflação for 10 e você ganhar 8, você está perdendo, na verdade. E como está a trajetória da inflação no país? IPCA acumulado de 12 meses, 5,32%. Lembrando que a inflação, assim como a taxa que você obtém nos investimentos, segue o juro composto, juro sobre juro. E aí como é que foi no último mês? Maio, 0,26% e o INPC, 0,35%. O INPC é até melhor que o IPCA, viu? Só que o governo adota o IPCA. Ainda assim, isso significa para os dois índices desaceleração da inflação aqui no Brasil. Isso é positivo para você investidor e também para consumidor. A expectativa do mercado é que o IPCA de junho deve consolidar essa desaceleração. O mercado espera uma alta mensal de 0,2%, bacana. Então, mês a mês a gente está vendo uma desaceleração. Isso é positivo até mesmo para a trajetória de juros no país. O IGPM, então, em junho, caiu 1,67%, especialmente por conta da queda do dólar. Então veja, o dólar impacta muito no seu bolso. Pobre come sim dólar. Por quê? Porque o dólar impacta demais no IGPM, que é um índice mais ligado ao produtor, à indústria. Então, e sem falar que é um índice muito utilizado na construção civil, nos contratos de locação. Então, se você tem uma deflação no mês, isso é positivo para a economia. Uma economia que está com juro de 15% ao ano, que significa, a grosso modo, que a dívida pública poderia crescer 100%, dobrar a cada 4,8 anos. Claro que não é assim, tem outras variáveis, mas só para você ter uma ideia da gravidade da taxa de juro atual no país. Então, a desaceleração da inflação é importantíssima para esse juro voltar a cair, que é muito bom para quem investe em renda fixa, mas horrível para a economia real,
Central, porque isso gera desaceleração econômica. As empresas, como um todo, precisam de juros menores para crescer e contratar pessoal. Então, o desemprego está muito ligado também a juros muito elevados. Mas o grande fator aqui é o dólar em queda, que decorre desse juro bastante elevado, porque os dólares entram no país para comprar títulos públicos federais que estão pagando muito. Mas não só isso, commodities ajudaram o GPM, como por exemplo o petróleo, que teve queda, está tendo uma leve recuperação, mas teve queda, agora aqui na casa dos $70. Minério de ferro também teve queda, então minério de ferro e petróleo que caíram, eles ajudaram a inflação no país, junto com o dólar em queda. Isso abre oportunidades para algumas empresas, como eu já disse em outros vídeos, como por exemplo Vale, Petrobras, PetroRio, CSN Mineração e etc. Tudo isso faz o mercado ter a seguinte opinião, o que consta do Boletim Focus do Banco Central. De $1 a 5,70, provavelmente essa expectativa vai cair ainda mais, com o dólar agora abaixo de 5,50. Selic fechar o ano a 15%, IPCA a 5,18% e PIB crescendo 2,23%. IPCA a 5,18 é suficiente para a taxa Selic cair? Não, porque aqui no país nós temos uma meta de inflação de 3% e nós temos um teto da meta que é 4,5%, 1,5% para cima e também 1,5% para baixo, que é o piso, é o mínimo de inflação que se espera, 1,5%. Então, enquanto a gente não verificar a aproximação do IPCA para 4,5%, dificilmente a gente vai ver o Banco Central reduzindo a taxa Selic. Isso é bom para você que tem uma parcela de caixa e está com medo da inflação? Não precisa ficar com medo agora, porque por hora a gente vai continuar tendo esse juro real elevado até que o Banco Central consiga encaixar pelo menos ali uma aproximação do teto da meta, que é 4,5% ao ano de IPCA. Então, se você pedir minha opinião, se nesse ano a gente vai ter um corte da Selic, acho bastante difícil. Agora, subida, eu também acho muito difícil. Então, eu acredito muito mais numa manutenção. Mas isso aqui é puro chute. Qualquer economista ou especialista que tenta cravar qualquer coisa está fadado ao insucesso. Ainda a gente extrai essa probabilidade que eu estou te falando da ata do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Quando você olha aqui para o que consta dessa ata, eles estão dizendo o seguinte, olha, por hora a gente vai manter essa Selic alta em 15%, porque ainda há um distanciamento elevado. Veja, o IPCA nesse ano deve fechar em 5,10, 5,15, depende muito do câmbio. Se o câmbio disparar novamente vai ser um problema, mas eu acho difícil o câmbio disparar novamente nesse curto prazo, porque o mercado pode já estar precificando uma queda do juro americano, ainda que em 0,25. E queda do juro americano gera atração de capital aqui para o Brasil com esse juro muito alto, porque se o juro lá está pagando pouco, eu vou investir mais aonde está pagando muito, como é o caso do Brasil. E aí o Brasil pode até ter uma certa margem para reduzir um pouquinho, mas pouca coisa. Cair de 15 para 14,5, 14,75 não é grande coisa, mas já é alguma coisa, né? E é como eu disse, o mercado começou a aumentar a probabilidade de corte pelo Fed, que é o Banco Central Americano, em setembro. Então talvez isso já esteja sendo precificado na Bolsa de Valores, por exemplo. Ibovespa nesse ano sobe quase 16% nominalmente falando. Com a queda do dólar, a alta do Ibovespa foi superior a 20%. A gente está tendo aí um dólar caindo 13,54% no ano, uma queda bastante expressiva no ano. E se o Fed realmente cortar juro, dependendo do tamanho da queda, surpreendendo positivamente o mercado, esse dólar poderia cair um pouco mais ainda, justamente pelo caminho que eu te mostrei aqui, esse caminho de Fed corta juro, títulos americanos se tornam menos atrativos, então eu vou comprar títulos brasileiros que estão pagando muito. E detalhe, essa alta do Ibovespa é muito, mas muito atribuída ao fluxo de capital estrangeiro, ou seja, dólares entrando no país não só para a compra de títulos públicos, como também para a compra de ações. Empresas brasileiras, com foco em alguns setores específicos, porque a gente viu que commodity não subiu nada, foi bem concentrado, bem direcionado esse tipo de aporte do capital estrangeiro. E aí, o que a gente nota? Olha só, até junho de 2025, houve uma entrada de 25,5 bilhões de reais. 25,5 bilhões de reais de capital estrangeiro comprando bolsa. É muita coisa, cara. Olha só o fluxo anterior a esse. A partir de abril teve uma aceleração. O pessoal olhou para abril e falou: vamos comprar bolsa brasileira. É isso que aconteceu. Um dos motivos, como eu disse, é a provável queda do juro americano, inflação desacelerando, uma coisa muito importante no Brasil, porque o estrangeiro fala: de nada adianta eu comprar bolsa barata lá no Brasil se a inflação está descontrolada. Ah, mas agora a inflação está controlando.
Então chegamos a um juro sustentável. Agora eu compro bolsa. Assim que funciona. Claro, estou simplificando aqui. A economia é muito mais complexa e opaca do que você pensa. Juro futuro, que é o que importa, porque Selic a gente já sabe. Mas como que o mercado está precificando inflação no futuro e o juro? Olha só a curva de juro aqui. Para 252 dias úteis, um ano, a gente tem uma inflação implícita de só 4%, dentro da meta. Claro, não do centro da meta, que é 3%, que é praticamente impossível no Brasil. Mas dentro aí, né? Aí sobe até chegar aqui em 5%. Vamos pegar aqui 2 anos, né? 15 e 4 dias, quase 5%. Então, para os próximos 2 anos, o mercado espera uma inflação bem próximo do teto da meta, favorecendo o juro cair de 14,60 aqui no pré para 13,72. Então, o juro futuro está apontando para queda, pelo menos para os próximos 3 anos. Aí o juro ele volta a subir um pouquinho em anos mais à frente, mas por hora nada muito preocupante assim em termos de vamos voltar para a trajetória de alta. Não, uma alta assim que realmente seja substancial. Isso se refletiu aqui nos títulos públicos no site do Tesouro Direto, que caíram de taxas. IPCA mais 7 começou a minguar e eu venho mostrando isso aqui no canal. Ainda tem, né? Ainda tem aqui, principalmente com juros semestrais. Aí você pode me perguntar, Luan, por que o juro semestral aqui, mesmo com prazos não muito distantes para IPCA mais sem juro, por que ele oferece mais taxa? O que acontece? Aqui, como tem o pagamento de cupom de juros, ocorre uma tributação maior, porque toda vez que paga o juro na sua conta, sofre tributo. Então tem que oferecer mais taxa. Então, na prática, por conta dessa diferença de taxa, é quase a mesma coisa você comprar esse aqui e desse aqui. Para quem precisa de juro caindo na conta, esse título aqui é mais interessante. Então a gente vê um fluxo de compra muito grande, juro futuro apontando para queda, o que favorece ganhos com marcação a mercado. Mas detalhe, essa compra de estrangeiro também gera uma certa fragilidade no patamar da nossa bolsa. É bom você saber isso. Por quê? Porque olha o que está acontecendo. Se você comparar dezembro de 2024 com maio de 2025, isso aqui são dados do BTG Pactual, você vai notar o seguinte, que na parte de investidores estrangeiros, a gente está aqui com quase 39% já de fluxo, bastante. Ainda assim, nada comparado a, por exemplo, 2016, 2017. E aí você nota, olha só que interessante, 2017, 2018, 2019, a gente tinha um fluxo bem alto. Por quê? Porque basicamente é estrangeiro que sustenta a rally de alta da bolsa. Foi o que aconteceu naquele momento. E agora, a gente aumentou novamente em relação a 37% de dezembro de 2024. Então isso aqui pode sinalizar algum tipo de euforiazinha que seja na bolsa brasileira. Mas a outra leitura é que a bolsa está barata. O estrangeiro não é idiota, senão ele estaria colocando só dinheiro em título público. Do lado da dívida pública, a gente sabe que o desafio fiscal no Brasil é elevado. O que a gente teve no último relatório? Estoque da dívida pública, 7,67 trilhões de reais. Esse foi um aumento de 0,71%. Muita coisa, hein? Muita coisa. A gente está falando de 7,67 trilhões. E aí você vai me perguntar, Luan, quanto que o governo tem de disponibilidade para pagar isso aqui? E aí você vai ver que a reserva de liquidez do Tesouro teve queda, está em 861 bilhões de reais, ou seja, nem 1 trilhão. Então o governo deve quase 7,7 trilhões e não tem nenhum trilhão. O governo é deficitário. Tá aí a prova, o governo faz prova contra si mesmo, não tem jeito. Então é assim que funciona. Por isso que o mercado exige um juro muito alto, porque é claramente deficitário. Por outro lado, mesmo com esse tamanho de dívida, ainda a gente tem uma relação dívida-PIB de 80%, o que não é super gritante, que loucura, o Brasil vai quebrar, mas já preocupa porque com esse juro muito elevado, como eu falei, o crescimento da dívida brasileira tende a ser muito mais acelerado do que outros países, principalmente os desenvolvidos que conseguem oferecer taxas aí de 4, 5%, até menos do que isso. Por outro lado, a gente precisa reconhecer que o Brasil geralmente foi assim, com esse desafio fiscal todo. Portanto, isso aqui já vem sendo precificado na Bolsa Brasileira há muito tempo. Não há como você supor que o investidor estrangeiro, que o mercado não colocou isso no preço ainda, porque essa é uma realidade que se estende há muito tempo no país. Se tornou mais preocupante agora, porque o governo continua com uma política de expansão fiscal, de gasto público. Isso gera gerou volatilidade, mas nada muito fora do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Mas é preciso monitorar, porque ainda está em 80% do PIB, mas e nos próximos anos? E em havendo uma reeleição desse governo mantendo a mesma política? É esse o monitoramento que o investidor deve fazer. E aí o que a gente tem aqui no Brasil? Brasil negociando abaixo de 11 vezes lucro, China também, Índia e Estados Unidos lá no topo, e o meio do caminho. A Argentina negocia 14 vezes lucro. Então você nota que Brasil e China são as bolsas mais baratas do mundo.
bolsas relevantes, claro, e as mais caras, Estados Unidos e Índia. Então veja, diante do risco fiscal no Brasil, inflação, etc e tal, o Brasil se torna um dos países mais baratos do mundo. Para quem ganha em reais e consegue investir nessa bolsa, não tem gasto cambial para comprar uma bolsa muito barata. E tem outros motivos aqui para você concluir que a bolsa está barata. Primeiro, só deixa eu te trazer aqui sobre o Banco do Brasil, o pessoal agora está apostando na queda da ação, vendendo a descoberto. Isso aqui pode trazer em algum momento short squeeze. Então não se surpreenda se em algum momento você vê uma alta muito expressiva em Banco do Brasil, porque o pessoal exagera na operação vendida. E aí, olha o que está acontecendo. O Banco do Brasil está liderando posições vendidas entre os grandes bancos. O pessoal está amassando e isso pode gerar futuramente um short squeeze. Mas para isso acontecer, tem que haver um resultado surpreendente em Banco do Brasil. Mas você, investidor de longo prazo, vai acompanhando isso aqui. Se você vê que o negócio exagerou, você vai comprar e aí vai ter um ganho interessante quando ocorrer um short squeeze. Geralmente o mercado exagera tanto para cima quanto para baixo. É um pêndulo, sempre feito de extremos. Se há uma coisa que permanece no mercado financeiro, é o exagero do comportamento humano. E olha só, mais um motivo para a bolsa estar barata, além de seu índice preço-lucro. Olha só o que está acontecendo aqui. Raio-X de IPO e follow-on. Olha só em relação a IPO. Vou pegar IPO aqui. Desde 2022, zero, 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 zero. Nada de IPO. Nada. Esse é um sinal de pessimismo. E o pessimismo é a semente para um ciclo de alta. Volto a dizer, não tem como a gente saber para onde a gente vai, mas a gente pode saber onde a gente está, pelo menos por aproximação. E zero IPO, com múltiplo baixo das ações brasileiras, cujos lucros corporativos das boas empresas segue subindo. Além de tudo, destaquei aqui para vocês, além de nenhum IPO, temos fechamento de capital, múltiplo baixo nas empresas brasileiras, maior taxa de juros desde 2006, praticamente 20 anos aí, a gente não viu uma taxa de juros tão alta, saldo negativo de resgate em fundos de investimento multimercado e de ações desde 2022 também, baixo interesse dos investidores por renda variável, você consegue fazer essa consulta no Google Trends, número recorde de recompra de ações e endividamento alto nas empresas e boas empresas buscando redução da alavancagem, resgate antecipado de dívida, Itaúsa, Klabin fazendo isso. Então veja que essa alta do Ibovespa pode não ser nada ainda. Não estou te dizendo que vai explodir, que vamos entrar num ciclo de alta, só que como você acha que deve se posicionar nesse momento em que há muito pessimismo ainda embutido no preço? Você deve ser muito, mas muito cauteloso? Aí depende muito do seu contexto como investidor e do que você precisa no curto prazo. E vale ressaltar que o múltiplo das empresas americanas tem subido. Não estou te dizendo que a gente está numa bolha nos Estados Unidos, só que a gente está um pouquinho caro já. Então saiba fazer esse equilíbrio. O ideal é você ter uma posição maior no Brasil do que nos Estados Unidos, ter uma posição menor nos Estados Unidos de preferência, em S&P 500, principalmente naquelas grandes empresas, Big Techs, que estão com múltiplos bastante elevados. E de novo, se quiser acompanhar a minha carteira e ainda acessar o meu treinamento Formação Mirai Investing e vários outros conteúdos como planilha de preço teto e postagens que eu faço na comunidade, eu vou deixar o link da comunidade Formação Mirai Invest aqui embaixo. Corre lá. Agora, alguns comentários aqui no YouTube, muita informação que nem muito curso passa por aí. É o objetivo aqui do canal, fazer algo diferente que realmente te ajude a tomar melhores decisões. Vamos de Banco do Brasil, bom saber, beleza. End maior posição da carteira, porém tem rumores de OPA. É muito rumor ainda, viu? Para quem não sabe, OPA é fechamento de capital, quando a empresa sai da bolsa de valores. Segundo trimestre cai para 18, ninguém sabe. Ninguém sabe. Na minha opinião, logo mais vai voltar para IPCA mais 8. Não seria uma má ideia, né? Para se posicionar em renda fixa. Luan, sabe o que aconteceu com a VEG hoje? Desabou. Cara, basicamente as empresas desabaram nesse dia, junto com a End, etc e tal. Nada demais. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostro como eu escolho ações brasileiras. Corre lá.